Olá, bem-vindos à nossa live semanal, todo sábado. Vou anotar aqui o tema. Muito bem, aqui fixar comentário. Sejam bem-vindos, tomar um golinho d'água. Já temos algumas pessoas acompanhando aqui. Então o tema, o nome da nossa live, bom dia, bom dia. O nome da nossa live é esse, né? O título, Viciados no que faz mal. Evidentemente vício já traz essa ideia, né, de algo ruim. Mas eu quero falar um pouquinho então sobre vício e depois terminar falando um pouquinho da vontade, mesmo porque segunda-feira começa o meu desafio e nós vamos ter que exercitar bastante a vontade para esse desafio. Então vamos lá. Gente, vícios e virtudes, existem dois tipos, tá? De vícios e virtudes. Que seria aquilo que comumente as pessoas chamam de defeitos e qualidades. Só que defeito e qualidade, como eu falo com os meus pacientes, não deveria ser aplicado a ser humano, tá? Defeito e qualidade é para coisas. Esse copo tá com defeito, né? Esse carimbo tem uma grande qualidade. Então, para coisas, é melhor sim que a gente fale da qualidade e do defeito. Para pessoas, é melhor, é mais apropriado que a gente fale de vícios e virtudes. Quais são as suas virtudes, né? As qualidades humanas que você tem. Quais são os vícios, quais são os, aspas, defeitos que você tem, né? E geralmente são morais, né? Defeitos morais. São insuficiências morais que a gente tem. Não estamos falando de nada físico. Então vamos lá. Existem dois tipos de vícios e dois tipos de virtudes. O primeiro tipo de vício e virtude é aquele que nasce com a gente. Nós temos inclinações naturais. E essas inclinações são tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Olha só. Quem é aí, por exemplo, carinhoso, sensível, carinhoso, né? Eu sou casado com uma mulher que é assim, sensível e muito carinhosa. Ela sempre foi assim. Ela diz, né, que ela sempre foi assim, desde criança ela foi assim, e que, portanto, essa é uma virtude que acompanhou ela a vida inteira. Que não foi uma coisa que ela teve que conquistar ao longo da vida. Aprender a ser carinhosa, aprender a ser querida com as pessoas. Né? Minha mulher, a Ânica, sempre foi assim, e de fato, desde que eu a conheço, e todos os dias ela tem essa inclinação de ser carinhosa, cuidadosa, atenciosa. Então existem coisas que nascem com a gente, como uma inclinação de alma, como uma forte preferência nossa. Da mesma forma, os vícios, esses vícios podem nascer com a gente. Então, por exemplo, pense aí num vício seu, né, num defeito, que você reconhece desde a sua infância. Que você reconhece desde muito pequenininho, você sabe que você tem isso. Exemplo, impaciência. Desde pequenininho você é impaciente. Desde pequenininho você é agitado. Você entende que esse vício, esse defeito, não foi uma coisa que ao longo do tempo você foi se tornando, você foi, né, conquistando essa maldade ou essa coisa boa. Então é algo que nasceu com você. E como que nasce com a gente? Bom, nasce porque Deus coloca coisas dentro do nosso coração, né, quando Ele nos cria. Mas nasce também porque a gente herda. A gente não nasce uma folha de papel em branco, correto? A gente nasce já com certas cargas, né, psicologicamente falando, existencialmente falando. Os nossos antepassados, e esse é o trabalho do Zonde, do destino familiar, os nossos antepassados tinham formas de ser, modos de ser, de agir, tinham inclinações também, tinham vícios e virtudes conquistados ao longo da vida, e aí eles, de certa forma, nos passam isso. A gente recebe muito das gerações anteriores. Então guarda isso daqui. Tem um tipo de vício e um tipo de virtude que nasce com a gente. Né? Ninguém nasce uma folha em branco. Então todos aqueles seus defeitos que você reconhece desde muito pequeno, é altamente provável que você tenha nascido com aquela inclinação. Que aquilo tenha sido desde sempre parte da sua personalidade. Tudo bem? Então esses vícios e essas virtudes
são os mais difíceis de serem mudados, de serem alterados. No caso dos vícios, de serem combatidos. Por quê? Porque nasci com eles. Nasci com eles. É uma coisa que não é impossível, de forma alguma, não é impossível você se livrar de um vício que está lá desde o seu nascimento, desde a sua infância, mas vamos combinar que é mais difícil. Afinal, se você tem 30 anos, tem quase 30 anos que você pensa assim, ou que você sente as coisas dessa maneira, ou que você age assim. Então essas virtudes que nascem com a gente também são as mais sólidas. São as virtudes mais evidentes do nosso caráter, da forma pura da nossa personalidade. Então, e são aqueles também, olha que maravilha, né? São aquelas virtudes, aquelas que nascem com a gente, são aquelas virtudes que não dão trabalho, entendeu? Não dão trabalho por quê? Porque são parte de quem você é. Então, você não tem mérito. Tem mais essa, né? Você não tem mérito na paciência que você tem, que toda a vida você teve. Você, desde pequenininho, é um sujeito paciente. Desde pequenininho você é ponderado. Você é uma criança mais serena. Então, assim, não tem mérito. Nasceu com você. Né? Você recebeu isso de alguma forma. Então, tanto não temos mérito, quanto a outra parte é, que maravilha, não temos que fazer esforço. Vou pensar aqui numa qualidade minha. Comunicação, ok? Então, a arte de falar em público, de falar com o paciente, de dar palestra, né? Já dei palestra para lugares que tinham lá, não sei quantas mil pessoas e tal. Falo aqui na internet desde o comecinho aí das redes sociais. Isso nunca me custou. Se eu falasse para vocês que me custa alguma coisa falar em público, eu estaria sendo falso. Sempre foi natural para mim, sempre foi fácil e faço desde pequeno. Desde pequeno eu me apresento lá na escolinha, desde pequeno sou eu que falo, eu sou o orador de turma, né? Na oitava série fui eu, no terceiro ano do ensino médio fui eu. Entende? Então assim, sempre falei com a maior facilidade do mundo, maior naturalidade. Quer dizer, é fácil, eu não tenho nem que pensar no assunto. Ah, Tiago, agora você vai ter que falar ali, tem um auditório cheio, como é que você está? Está nervoso? Não, não vou estar. É bem provável que eu não esteja. Então, a não ser que seja uma coisa muito especial. Então vejam, isso é natural em mim. Eu não tenho nem mérito nisso, na minha capacidade de comunicação, eu não tenho mérito. Claro, eu posso aprimorar uma virtude, evidente. Ao longo da vida eu posso aprimorar aquilo que eu recebi. E acredito que na minha vida adulta eu tenho aprimorado a minha capacidade de comunicação. Por escrito, falado, etc. Mas veja que tirar isso de mim é muito difícil, né? Porque afinal é uma capacidade que nasci com ela. Então, resumindo, esse é o primeiro tipo de vício e virtude, que são inclinações de alma, maneiras de ser, e que você nasce com elas ou as desenvolve desde muito pequenininho. Então elas se tornam extremamente naturais para você e muito difíceis de serem alteradas, porque são parte daquilo que você é, ok? Vamos para o segundo tipo, e é aqui que mora o perigo mesmo, é aqui que a coisa fica mais interessante e que a gente pode falar dentro da área da filosofia moral, né, de uma vida melhor. Então olha só, evidentemente, se existem tipos de virtude e de vício, que eu posso ter nascido com eles, né, eu nasço com eles, existe o outro tipo, que eu conquisto ao longo da vida. Eu posso conquistar um vício, e eu posso conquistar uma virtude. Eu posso me tornar viciado em algo, eu posso me tornar virtuoso em alguma coisa, em relação a determinado aspecto da minha vida. Como que eu ganho um vício ao longo da vida, ou ganho uma virtude? Uma palavra, gente: repetição. Repetição. E aí a palavra que vem de repetição é a palavra hábito. Ninguém se torna virtuoso, exemplo de virtude, estudiosidade. Sabia que gostar de estudar, querer estudar, ter um estudo produtivo é uma virtude. A virtude da estudiosidade. Então, você conquistar essa virtude, ou conquistar o vício da preguiça, digamos que você nunca tinha sido preguiçoso na sua infância, na sua adolescência, e você se tornou um bicho muito preguiçoso. Para conquistar ambas as coisas, você teve que se habituar a fazer aquilo daquela maneira. Você teve que se repetir.
Então, esse segundo tipo de vício e virtude, ele vem de uma repetição. E quando eu repito muitas vezes um determinado ato, uma determinada atividade, uma maneira de pensar ou de fazer as coisas, eu repito, ela se torna um hábito. E no momento em que ela se torna um hábito, vem o vício ou vem a virtude. Quer dizer, não tem virtude, não tem vício, onde não tem hábito. Repetição. Se você entrou uma vez na internet e assistiu 10 minutos de pornografia e nunca mais assistiu, você não é viciado em pornografia, concorda comigo? Se você fumou um cigarro de maconha na juventude e depois nunca mais quis saber daquilo, você não é viciado em maconha. Agora, se você fumou uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, você fumou por 3 meses, por 4 meses, e de repente você percebe que você não está conseguindo ficar mais uma semana sem fumar, bom, você acabou de se tornar um viciado. No sentido de que você repetiu aquele ato tantas vezes que ele se tornou um hábito. E no momento que algo se torna um hábito dentro de nós, fica muito difícil de você não fazê-lo. Porque o hábito é uma nova inclinação. Olha só que legal como a gente começa a entender filosofia moral, como que a gente funciona por dentro. Eu nasço com certas inclinações. E ao longo da vida, eu conquisto outras inclinações. É como se eu construísse outras estradas por onde eu ando, por onde eu corro mais naturalmente. Esses são os hábitos que eu vou adquirindo ao longo da vida. E por isso existem os bons hábitos, as repetições que me conduzem às virtudes, e existem os maus hábitos, as repetições que me conduzem a novos vícios. Diria, se não me falha a memória, Aristóteles, né, que o hábito é uma segunda natureza. Então você tem aquilo que naturalmente é meu, reconheço desde o nascimento, e tem aquilo que eu conquisto depois, é uma segunda natureza. Acrescenta-se à minha vida. Ninguém nasce viciado em ficar deitado no sofá, concorda comigo? O vício em ficar deitado no sofá sem fazer nada é uma coisa que você conquista. Por quê? Porque você fez isso uma vez, 2, 3, 4, 50 vezes. Daí, de repente, a coisa mais fácil do mundo para você é deitar no sofá e ficar sem fazer nada. Ninguém conquista de um dia para o outro, e ninguém nasceu com o vício no celular. Vício em rede social. Ninguém nasce viciado em rede social. Concorda comigo? Mas para você ficar viciado em rede social, você tem que ter entrado algumas vezes na rede social e gastado um tempo ali. E a cada dia que você fez aquilo, ficou mais fácil fazer aquilo. Não é assim? O hábito torna mais automático. O hábito torna mais natural aquela atividade, aquela ação. Esse é o papel do hábito. É para que a gente não se gaste tanto a cada vez que vai cozinhar. Se eu cozinho todos os dias, entra num automático. Me custa menos energia. Por quê? Porque aquilo faz parte de mim. É natural em mim cozinhar. Eu não tenho que ficar demandando energia, prestando tanta atenção em cada coisa para pôr a panela, como é que é mesmo, agora tem que pegar o óleo, entendeu? É uma coisa natural. Então assim, o hábito vem para nos favorecer, vem para que a gente poupe energia para determinadas coisas. Eu não fico pensando, tem que ir na academia. Puta, tem que ir na academia. Caramba, tem que fazer atividade física hoje. Por quê? Porque a atividade física tornou-se um hábito para mim. Já é segunda natureza. Entende? Hoje é sábado, fui para academia, fiz o meu aeróbio. Amanhã é domingo, vou para academia, porque eu vou fazer musculação. Por quê? Porque eu fui para São Paulo essa semana, fiquei 2 dias, né? Dormi uma noite, naqueles 2 dias eu não fiz atividade física. Meu corpo sente falta. Sabia disso? O meu corpo sente falta da atividade física. Então isso é um hábito. E o que é habitual, se nós deixarmos de fazer de uma hora para outra, vai sentir. Vai ter o espectro da ausência. Então o meu corpo, se eu fico o dia todo parado, sem ter me movido muito, sem ter feito uma atividade física, ele reclama. Eu me sinto mal. Porque é um hábito. Mas eu me lembro de quando eu não ia para a academia, de quando eu não fazia musculação, de quando eu não treinava, de quando eu não cuidava disso. E quando eu quis começar a fazer,
e o caminhão de vontade que eu precisei para fazer. Por quê? Porque não havia hábito, não havia repetição nenhuma, não havia automatismo em relação àquilo. Era tudo novo, era tudo primeira marcha. E na primeira marcha é quando o carro gasta mais gasolina. Então, para eu conquistar um novo hábito bom, que vai me levar a uma virtude, olha o gasto de energia que tem. Porque, afinal de contas, você nunca fez aquilo todo dia. E, de repente, você quer fazer todo dia. Você vai ter que fazer muitas vezes. Diz a neurociência, pelo menos 45 vezes, até se tornar um hábito. Se você for 45 vezes à missa de domingo, ir à missa de domingo tornou-se um hábito. Todo domingo. 45 vezes. 45 domingos. Ok? Se você fizer jejum toda segunda-feira de manhã, segunda é o dia do seu jejum intermitente, 45 segundas-feiras seguidas, tornou-se um hábito. Isso é uma média, evidentemente. Ok? Mas a gente está aqui para falar de viciados no que faz mal. E olha só, ninguém nasce viciado no mal. Viciado no mal, ninguém nasce. Nascemos com inclinações que não são boas e que essas inclinações, ao longo da vida, nos levam, sim, a agir de determinada maneira, nos repetirmos naquilo e conquistarmos um vício muito, muito, muito ruim, muito nocivo. Todo vício é ruim, mas alguns são mais nocivos do que outros. E o que eu tenho percebido como profissional de saúde? O que eu tenho percebido como terapeuta? O que eu tenho percebido como homeopata? Que os meus pacientes, cada vez mais, estão viciados. Cada vez mais. Vício em comida, vício em compras, vício em pornografia, vício em sexo, vício em conforto. Tá? É um dos principais vícios hoje. O vício em conforto. A pessoa não suporta uma hora de desconforto. Uma hora de dor, uma hora ficando em pé. Você já reparou isso? Que as pessoas não ficam mais em pé. Cada lugar que você chega tem que sentar. E você, de um lugar para o outro, não pode andar muito. E as pessoas se cansam andando no shopping. E nos corredores do shopping tem sofás para as pessoas sentarem. Vício em conforto. Ar-condicionado, né? Tem que ter ar-condicionado em todos os lugares. Né? Tá quente lá fora, no shopping tá fresco. Vício. Vício em comida, vício em quantidades, vício em açúcar, vício em droga, vício em telas. Então, assim, é ou não é uma sociedade extremamente viciada a que nós estamos hoje? No sentido de estamos repetindo e nos habituando a coisas que nos fazem mal. E aí vem aquela palavrinha que eu não gosto, que é uma palavra muito famosinha, muito da moda, que é a normalização de certas coisas. Nós estamos normalizando o vício. De repente a pessoa come de hora em hora e está tudo bem. A gente normalizou isso. De repente a pessoa ganhou 10 quilos em poucos meses e ela não está conseguindo subir um lance de escada sem ficar ofegante. E ela aceita aquilo. Ela normaliza, ok? De repente ela está todo dia precisando começar o dia dela deitada na cama só na rede social. Primeira coisa que ela faz, abre o olho, continua deitada e fica vendo rede social. E ela normaliza isso. Esse é o drama. O vício no que faz mal, ele é suportado porque internamente a gente baixa as defesas, a gente baixa a guarda, baixa a própria autocrítica e normaliza o inferior. Normaliza o mal. Imagina só, para uma pessoa chegar sei lá, obesidade mesmo, tá? Uma obesidade já muito preocupante, uma obesidade quase mórbida, ela teve que normalizar o ganho de peso. Ela teve que, entendeu? Ir ganhando peso e se sentindo pior, mais cansada. Claro, como é que ela vai caminhar por 1 hora? Ela tem um peso muito maior para sustentar. Como é que ela vai passear no shopping sem sentar? Passear por 2 horas? Não tem como. Como é que ela vai caminhar na areia por 2 horas sem se sentir cansada e ofegante? E como é que chegou naquilo? Porque o processo foi sendo normalizado. Como é que chegamos no ponto em que precisamos de algo para dormir e sem aquele algo a gente não dorme? E a gente não vê o problema naquilo? Porque normalizamos. E aí nos viciamos, né, em todos os remedinhos aí que ajudam a dormir. Como é que normalizamos uma convivência de casal que não é prazerosa?
que não é leve, que não é gostosa, que não é íntima, que não tem troca de carinho entre os dois. Como é que pode isso se tornar normal? A gente vicia em tudo o que nos faz mal, animicamente, psiquicamente, fisiologicamente, porque a gente normaliza a repetição daquilo. A gente vai tolerando e aceitando, tolerando e aceitando, tolerando e aceitando, e aquilo se repetindo até virar hábito. E aí chega o vício. Se instala o vício, que é o automatismo do mal. Se instala o vício. O que falta para nós hoje é essa sensibilização. É isso que você tem que fazer por você. É isso que uma boa terapia tem que fazer por você. É isso que um tratamento de saúde tem que fazer por você. Ele tem que te ressensibilizar para aquilo que você está considerando normal, mas que não é normal e te faz um mal enorme. Um mal enorme. E você tem que voltar a perceber isso. Não porque é para você se sentir mal, mas é para você reconquistar a urgência da melhora. A urgência da busca da virtude contrária àquele vício. A gente, nos nossos protocolos de saúde, da nossa clínica, a gente atende pessoas que dormem 2 horas por noite. Vocês sabiam disso? 2 horas. E tá tudo bem, entendeu? Tudo bem no sentido, a pessoa tá levando aquilo e é isso aí. Ando muito cansado, ando muito cansada, mas é que eu durmo 2 a 3 horas por noite. E é isso, é por causa do meu trabalho, por causa dos meus filhos, por causa disso. E a pessoa não percebe a gravidade daquilo. Ela percebia lá no começo. Óbvio que ela percebia. Na primeira noite que ela dormiu só 3 horas. Na segunda, na terceira, na quinta. Na 38ª, ela já não está mais tão sensível para aquilo. E como ela não encontrou um remédio para aquilo, ela não encontrou uma forma de lidar com aquilo que fosse boa, ela acabou aceitando. Ou ela acabou aceitando a necessidade do medicamento. Ela acabou aceitando, ela normalizou. Esse é o ponto, ela normalizou. E é assim que a gente vicia no mal. A gente dessensibiliza para a gravidade daquilo. Por quê? Eu fiz uma vez. Quando você conta uma mentira para o teu companheiro, primeira vez que você mentiu para ele, primeira vez que você deu uma enganada nele, aquela primeira mentira deve ter doído em você. Mas e a 46ª mentira? Já não dói tanto. Já não dói tanto. Oxalá doa no teu caso. Porque se estiver doendo ainda, a chance de recuperação é muito maior. Mas o que é o mais normal de acontecer? Vai doendo menos, vai doendo menos, vai doendo menos. De repente você está enganando já, entendeu? Por quê? Porque você dessensibilizou para aquele mal correspondente. Entende? Dessensibilizou. Esse é o ponto. Eu não tenho como me viciar em algo que me destrói sem ter normalizado o processo de repetição daquilo. E de repente eu já não estou mais enxergando. Acontece até sim uma corrupção da percepção. A gente também tem paciente que, por exemplo, ganhou muito peso nos últimos meses ou anos e não se percebe mais acima do peso como deveria. E eu não estou falando nada de estético, estou falando de saúde. Ele não se percebe. Não percebe. A pessoa, depois de 3, 4 anos, ela já não consegue lembrar direito de como era a vida quando ela era mais saudável. Quando ela conseguia dar uma corridinha, quando ela andava de bicicleta, quando ela comia coisas naturais. Ela esquece disso. E esse esquecimento é resultado da dessensibilização. O sujeito esqueceu de como que é um dia sem droga. Ele já não tem, perdeu a referência do que é um dia sem droga. Perdeu a referência do que é um dia sem pornografia. Perdeu a referência do que é um amor bom, gostoso com a mulher. Entendeu? Uma intimidade gostosa no quarto. Ele perdeu a referência. Por quê? Porque o mal também é resultado desse vício. Também é resultado da repetição. Ninguém ferra com a própria vida tendo cometido apenas uma vez determinado tipo de atividade, seja de uso de drogas, seja de uso de remédios, seja, ninguém ferra com a própria vida fazendo uma vez, mas você ferra no acúmulo, você ferra na repetição. Claro, tem erros que você, depender, se cometeu ali uma vez um erro, é um erro tão grave que ele produz efeitos destruidores. Mas a grande maioria é isso, é repetição, gente. Então qual que é o perigo aqui? Justamente por repetir aquilo, é que você vai cada vez menos percebendo o mal contido ali.
Porque você vai repetindo, repetindo. Depois de 3 semanas comendo miojo ou cup noodles, você já não está mais percebendo. Entende? Não está mais percebendo o quanto aquilo é ruim. Você entende? Depois de 2 meses sem pré-academia, o sedentarismo se torna o normal. O sedentarismo se torna. E olha que é super fácil você cair pro lado viciante de novo. Super fácil. Para você conquistar um corpo saudável, para você que quer ter um corpo mais magro, você sabe que vai levar tempo, né? Você sabe que vão precisar semanas, e um cuidado, uma atenção, uma dedicação tua. Mas fica 1 semana totalmente descuidado e sem atividade física. 1 semana, comendo o que dá na telha. Pra você ver o que acontece só em 1 semana. Então, o bem, ele é resultado de um esforço. O bem é resultado de disciplina. O bem é resultado de autoconsciência. O bem é isso. O bem exige isso da gente. Para eu conquistar a virtude, precisa disso tudo. Quando eu já não tenho aquela inclinação natural do nascimento. Né? É uma reunião de si em busca daquilo que está faltando. Então, o que precisa? Consciência. O que uma boa terapia te faz? Ficar mais consciente. Do quê? Do que tem que mudar, do que está faltando, do vício que tem que ser extirpado, tem que romper a repetição, da virtude que tem que ser conquistada, impor uma nova repetição, um novo ritmo, uma nova ordem, fazer até virar hábito, trazer a virtude, entende? Isso é terapia de verdade. Terapia que passa a mão na cabeça do vício não é terapia. Você está sendo enganado. Você está lá contando um vício teu e teu terapeuta, sim, claro, mas todo mundo tem vício. Não. Não é assim que se aborda isso. É verdade que todo mundo tem vício e o terapeuta provavelmente também tem. Mas a gente não pode normalizar. Você entende o que eu estou querendo dizer? O terapeuta acolhe, o terapeuta não julga, mas o terapeuta não normaliza. Não normaliza o que é viciante e ruim. Não normaliza o mal. Você não pode normalizar o mal. Que ser humano é você? Que está aceitando o mal dessa forma, tolerando o mal dessa forma. Entende? Não aceite. Restabeleça ali, os standards, né? Os padrões, as referências da vida humana boa, da vida humana agradável, da perfectibilidade. Foi para isso que nós somos feitos. Dizia o Gustavo Corsão, né? O que assusta o homem, assombra o homem, não é a sua pequenez, mas a sua grandeza. Né? Nós não nascemos para sermos isso, fechados, limitados, angustiados, ratinhos em gaiolas, determinados pelos vícios. Não consigo ficar sem açúcar. Pô, toma vergonha na sua cara. Entendeu? Toma vergonha. Você tem aí 30 anos, 40, 50. Como você não pode ficar sem uma coisa química? Que história é essa? Você entende? Que eu estou reforçando as tintas para que você perceba que tudo foi fruto de repetição e de normalização. Agora você quer ficar sem açúcar? Vai ter que cortar e separar, ponto. Você vai ter que ser muito forte para repetir outra coisa. Contrário ao açúcar. Eu não consigo ficar sem rede social. Claro que consegue. Por que não consegue? Se você pode construir esse hábito, você pode construir o outro. Você pode. Só que vai precisar muita força de vontade. Vai precisar muito esforço, vai precisar muita disciplina. Por isso é bom que você tenha alguém te ajudando nisso. É bom que você tenha pessoas te incentivando. É bom que você tenha rede de apoio. É bom que você tenha profissional de saúde ao teu lado para te dar o apoio nisso, na conquista da ordem, na direção do hábito do bem, da repetição do bem e não no automatismo do mal. Recuperar a consciência sensível disso, para dali tirar forças para não manter o vício. É disso que se trata. Ok? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia. Próximo sábado estaremos aqui. Segunda-feira começa o meu desafio Restaure Sua Força Vital. Vamos comer muito pouco aí nos próximos 5 dias. Vamos tirar vários alimentos e vamos exercitar a nossa vontade. E por isso, no sábado que vem, a live vai ser sobre vontade, tá? Porque eu vou estar chegando de um desafio aí que eu estou fazendo com o pessoal que quis participar junto comigo, tá? É isso. Obrigadão. Bom fim de semana para todo mundo. Muita saúde. Saúde é liberdade. Não esqueça disso. E se estiver precisando de apoio na busca por mais liberdade, conte comigo.
Tchau, tchau.